Aleluia, Pai. Nós te rendemos graças, Pai, por esse acampe aldeota, Pai. Obrigado por esse tempo maravilhoso que o Senhor tem proporcionado para nós crescermos espiritualmente, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que já aconteceu nessa noite, Pai. E eu te rendo graças pela palavra que será ministrada. Eu declaro, Pai, que ela será como um míssil teleguiado, certeira, alcançando os corações sedentos, Pai. Eu declaro que ela não será roubada, ela não será esquecida, vai produzir muito fruto para a glória de Deus em todo aquele que crê, Pai. Obrigado pela terra fértil de cada coração que está aqui hoje, Pai, para receber da Tua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Pai. Eu te agradeço por essa rica oportunidade, Pai, de estar ministrando a Tua palavra, Pai, porque eu nasci para isso, Pai. Obrigado, Senhor. Tu és bom, Tu és maravilhoso. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. O grupo de louvor pode sentar. Ednardo também, pode ficar do lado da sua esposa ali, escutando a palavra. Deus é bom, diga Deus é bom. Aleluia, diga a palavra funciona. Sejam bem-vindos ao Acampe Aldeota, Igreja do Avivamento. Eu acredito que já tem uns 5 anos que não acontece o acampe. Eu acho que o último foi 2020, pastor. Pelo que eu pesquisei no meu drive aqui, na minha CPU, ela é grande, mas a gente vasculha um pouquinho. E eu me recordo que eu acredito que o último acampe foi aquele que teve até uma borboletinha que pousou no senhor. Acho que foi aquela lá. Lá na República do Líbano. Aqui a gente ainda não tinha tido nenhum evento no carnaval. Se eu estiver errado, o pessoal da mídia me corrijam e eu peço perdão, tá bom? Mas eu estou muito feliz. E quando eu entrei aqui, eu passei, vim por ali e eu vi aquele buraco. Vocês viram aquele buraco ali? Não viram? Tão pequenininho, né? E eu perguntei, quem fez esse buraco no telhado? Como é que pode esse buraco no telhado? Obviamente, eu sei que devido às fortes chuvas que estão tendo na nossa cidade, uma força externa causou esse buraco e acessou algo interno. Amém? Uma força de fora causou um estrago dentro. Você está comigo? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Já tem irmão que já está querendo dar glória, que já está querendo correr. Amém? Uma força externa causou um impacto dentro. Sabe que o buraco do telhado, ele não pode ser causado somente por isso. Obviamente que fisicamente é assim. Mas o que motiva esses buracos no telhado pode ser uma força interna. Amém? E eu quero que você entenda isso. Que para causar buracos no telhado, fica tranquilo que você não vai sair daqui destelhando casa. Amém? Mas eu quero que você entenda onde o Espírito Santo quer te impulsionar nessa noite, para que você tenha intrepidez. Amém? O buraco no telhado, ele pode ser causado por algo interno. Algo que está acontecendo dentro de você e que vai causar um impacto externo. Amém? A força que habita dentro de você vai te mover a fazer buracos no telhado. Amém? Eu quero que você abra lá em Hebreus capítulo 10, versículo 39. Obrigado, irmão Elano, por me emprestar a sua Bíblia. Amém. Tem até hino da harpa, ó. Oh, glória! Hebreus 10. Você está feliz de estar aqui? Hebreus capítulo 10, versículo 19. Amém? 19, tá? 39 foi o que eu falei terça. Eu quero falar do 19. Mas eu falei 39, né? Por isso você colocou, meu filho. Obrigado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Diga novo e vivo. Diga de novo, novo e vivo. Novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Diga assim, fiel é o que prometeu.
Amém? A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, falando sobre uma nova aliança, um novo e vivo caminho que Jesus conquistou na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos acesso. Antes da morte de Jesus e ressurreição, os homens tinham alguns costumes da lei e o sumo sacerdote, ele entrava em um lugar especial e somente ele poderia entrar. Amém? Mas hoje é diferente. Ele rasgou o véu e nos deu acesso a esse novo e vivo caminho. Porém, no início do versículo ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar. Você precisa ter ousadia para entrar nesse lugar. O que o Senhor está nos trazendo hoje à noite é que nós possamos ser ousados para acessar lugares que ainda não acessamos. E isso é para todos. Diga, tem mais. Amém? Tem muito buraco no telhado para você fazer. Amém? A força interna que está dentro de você, que está sustentada em 4 pilares que nós vamos conversar hoje à noite, nesses minutos que me restam, para você entender que você vai sim fazer algo poderoso para Deus. Para quê? Para alcançar as pessoas. Amém? Mas diga assim, é preciso ousadia. Existem pessoas, irmãos, que estão sofrendo nesse momento. Existem pessoas que estão em leito, na enfermidade, que estão em hospitais. Existem casamentos que estão a ponto de papocar no meio. Existem pais que estão com seus filhos internados no hospital. Mães que estão chorando luto porque seus filhos partiram. Então existem pessoas sofrendo. E nós somos a resposta de Deus para fazer um buraco no telhado e acessar esses lugares. Pastor, mas que conversa de buraco no telhado, não estou entendendo nada. O senhor chega no culto, vê um buraco no telhado e fica falando disso. Você vai entender, irmãos. E enquanto eu estava aqui orando, me veio à mente a história de Jó. Eu quero que você vá lá para Jó, versículo 14. Você sabe a história de Jó e muitos irmãos, se pudessem, até idolatravam Jó, colocaria Jó num pedestal, porque Jó é maravilhoso, amém? Jó, ele é isso e aquilo. Mas, irmãos, teve alguns momentos aqui na vida de Jó, que está escrito aqui coisas que nós deveríamos até questionar. Olha só aqui, que interessante. Devido à pressão, devido a tudo aquilo que ele estava passando naquele momento, Jó começa a transvaliar na fé. Jó capítulo 14. Jó capítulo 14. E ele começa a indagar a Deus, querendo dizer assim: não, você não gosta do homem. Você não se importa muito com o homem, não. Você criou o homem para sofrer. E no final ele ainda diz assim: olha só para a árvore. Ele começa a querer comparar uma árvore como se a árvore tivesse mais valor do que o homem. Vamos ler aqui. Homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietude. Sai como a flor e seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os seus olhos, e a mim me faz entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Isso Jó falando com Deus, tá, irmão? Visto que seus dias estão determinados, contigo está o número de meses, e tu lhe puseste limites, e não passará deles. Olha o versículo 6. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como um jornaleiro, tenha contentamento com o seu dia. Jó falou aqui no versículo 6, tu desvia-te dele. Jó estava revoltado. Jó estava inconformado com a situação que ele estava passando. E ele começa a indagar a Deus, e são essas pessoas que nós somos resposta para eles. Jó, um homem que foi considerado um homem justo, mas passou por muitas dificuldades e chegou a um ponto de querer questionar a bondade de Deus, chegou a um ponto de querer peitar a Deus, dizendo que ele não se importava tanto com ele. E no versículo 7 ele diz assim, porque a esperança para a árvore, Jó falando com Deus, se ela for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta. Mas o homem morto é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Então ele começa a falar certas coisas, e falando sobre como se Deus estivesse dando mais importância a uma árvore. Ele dizendo, olha, a árvore tem jeito, mas eu não tenho mais. A árvore, ainda que seja cortada só no tronco, com o cheiro das águas, ela consegue brotar, mas o homem, ele não consegue brotar. E são pessoas situações como essa, que estão
naufragando na sua fé, tendo pensamentos contrários àquilo que a palavra de Deus diz, que nós somos a resposta. Diga: eu sou a resposta. E eu quero que você vá lá para Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Aleluia. Marcos capítulo 2. E aqui você vai entender o buraco no telhado, tá certo? Você está aqui ainda? Amém. E alguns dias depois entrou uma vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem andava nos lugares junto à porta. Eles cabiam e anunciavam a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 pessoas. E não podendo se aproximar dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Diga: uau! Então eles viram toda aquela multidão, eles eram amigos daquele paralítico, e eles levaram até Jesus, mas quando chegaram a multidão estava tão grande que eles disseram: a gente tem que dar um jeito, a gente precisa fazer alguma coisa. E eles tiveram a brilhante ideia de subir ao telhado, destelhar, fazer um buraco. Imagina, no meio do culto, descer um paralítico no meio do culto, irmão. Jesus estava pregando. Olha a ousadia desses homens, irmãos. Olha a ousadia. Mas existem 4 coisas que eu quero destacar aqui, sobre que nós podemos destacar sobre o comportamento desses homens, certo? Mas eu quero terminar de ler o versículo. E Jesus disse assim, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Olha o público que estava ali, irmãos. Eram os fariseus ali, os doutores da lei, para indagar Jesus, porque Jesus tinha falado aquilo. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, porque arrazoavam entre si, disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Jesus falando: qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Em outras versões, nunca vimos nada igual. Amém? Então esses homens que fizeram esse buraco no telhado, eles foram movidos primeiro pelo amor. Diga: amor. Porque a fé, ela opera pelo amor. Tudo que você faz no reino de Deus, a matéria-prima é o amor. Se você ora por alguém, é por amor. Se você vai preparar uma mensagem para pregar, é o amor. Amém? Se você quer servir em um departamento na igreja, é o amor. Se você dá uma oferta para alguém necessitado, é o amor de Deus em operação. A base do cristianismo é o amor. Tanto é que em João 3,16, um dos versículos mais conhecidos na Bíblia, que resume a obra redentora do amor de Deus. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que foi que Deus fez? Diga: Deus amou. Então esses homens amaram tanto aquele homem, aquele paralítico, aquele amigo, eles foram movidos de íntima compaixão. E aí eu quero deixar um detalhe. Eu quero deixar uma reflexão aqui para nós. Aqueles homens certamente também tinham os problemas deles, irmão. Aqueles homens que saíram das suas casas, pegaram o paralítico, fizeram um buraco no telhado, colocaram lá, eles também tinham problemas. Aí às vezes você, eu tenho que resolver o meu problema. Ei, irmão, comece resolvendo o problema dos outros. Comece amando as pessoas, comece orando, comece intercedendo pelos problemas dos outros. Deus quer levantar nesses dias intercessores. Foi falado ontem e foi falado de novo aqui. Intercessores. Amém? Que se posicionem na brecha por amor às vidas que estão precisando nesse momento da vida deles. Amém? Então esses homens, eles se moveram em amor. Diga assim: amor. A fé, ela opera pelo amor. A fé é a matéria-prima. O amor é a matéria-prima da fé. Sem amor, a fé não funciona. Diga assim: sem amor, a fé não funciona.
Você pode gritar, você pode repetir, você pode esperdear, ficar feito papagaio, pulando, vira cambalhota. Não funciona. Irmão, a oração poderosa é aquela que está baseada no amor de Deus. É aquela que está alicerçada no amor do Senhor. Amém? Não pense que você orando por certos caprichos, irmão, Deus ele pode até ceder algumas coisas para você, mas o poder de Deus e a fé genuína é baseado no amor. Amém? Quando você se posiciona e se firma sobre esse firme fundamento do amor, ele é o caminho para a vitória. Você está comigo? Então o primeiro ponto que eu quero destacar sobre a vida desses homens é o amor. Tudo que você for fazer na sua vida, coloque o amor no meio. Sabe por quê? Porque Deus é amor, irmãos. Diga assim, o amor de Deus é o caminho para a vitória. Tem pessoas que não entendem o que é o amor de Deus. E eu gosto muito da frase de pastor Eli, que ele dizia para mim, você é o amor de Deus andando no meio das pessoas. Eu dizia, uau! Diga assim, eu sou o amor de Deus andando no meio das pessoas. Irmãos, tem pessoas que você vai chegar e aquelas pessoas estão... Nós contemplamos isso várias vezes. Pessoas que estavam ao ponto de tirar a sua própria vida. E após um encontro com um de nós... precisa ser pastor? Não precisa. O amor de Deus está dentro de você. Amém? Eu não estou falando de pegar um microfone e pregar, irmãos. Eu estou falando por onde você anda. É na parada do ônibus. É na fila do banco. Não tem mais fila, né? Tudo é online, né? No meu tempo, quando era pequeno, tinha. Meu pai dizia, vai pagar essas contas? Não, pai, demora muito. Era uma fila de Torá, irmão. Quem lembra desse tempo? 40 mais. Quem é 40 mais? Aí eu pegava um bocado de boleto e pegava o dinheiro e ia para o banco pagar e ficava lá. Eu só gostava de chegar às 4 da tarde, a hora que fechava. Pergunte, por quê, pastor? Porque eu não precisava ficar em pé na fila, eu era o último. Se você chegasse 2 horas, você ficava 2 horas em pé. Porque não podia perder o lugar da fila, né? Se eu chegasse 4, fechou, não entra mais ninguém. Eu sentava lá, eu sou o último. Não entra mais ninguém e ficava lá. Sai de lá 5h30, dava certo. Amém? Diga assim, o amor de Deus é o caminho para a vitória. Aleluia. Mas esses homens, irmãos, eles também foram perseverantes. Diga assim, perseverantes. Você pode se mover em amor, mas vão aparecer obstáculos no meio do caminho. Sim ou não? Eles chegaram cheios de amor de Deus. O amor de Deus moveu aqueles homens para ir pegar o paralítico, levar para o culto. Só que quando eles entraram, não tinha canto para estacionar. Não tinha canto para sentar. Não tinha não, irmão. Era gente demais. Olha, entupido, um mau caldeirão lá. E eles precisaram ser o quê? Perseverantes. Não pense que a primeira ideia deles foi fazer o buraco, não, irmão. Com certeza não foi. Eles tentaram, vamos lá, tenta falar lá com o diácono. Aí o irmão Assir lá da igreja lá, eu não tenho como entrar aqui mais não, mas tá lotado aqui, irmão. Ele poderia dizer, agora não dá, vamos voltar amanhã. Não, mas eles foram o quê? Diga, perseverança. O que é que vocês estão rindo da voz do Assis, é? Ele fala assim mesmo, fala. Então, irmãos, aqueles homens foram perseverantes, eles não desistiram no primeiro obstáculo. Nós não fomos chamados para retroceder, irmão. Irmão, se fosse fácil, irmão, vai ter obstáculo ou não vai? Vai, irmão. Fé é ser teimoso. Você já foi criança, com certeza. Você não nasceu desse tamanho, você já foi criança. E obs teimoso é criança. Não faz, vou fazer. O meu de 3, meu amigo. Se eu não dou uma regulada nele, ele quer ir para cima de mim. E eu também era teimoso. Criança é teimoso. Lembre que você tem que ser teimoso. Diga assim, a fé é teimar. Diga assim, fé é teimar, irmão. Teimar com os fatos, teimar com as circunstâncias, teimar com o que está acontecendo. Está tudo dizendo ao contrário, eu sou teimoso. Eu vou permanecer em fé, porque a palavra de Deus disse isso. Eu creio na palavra, está escrito, é meu, eu tomo posse e acabou-se. Prego batido, ponta virada. Diga assim, o justo viverá pela fé. Aí não pode ver um obstáculo, irmão. Quer desistir? Que crente de meia tigela é esse, irmão? Não, irmão, você foi chamado para perseverar, para se firmar em fé. Eu não estou dizendo que os obstáculos às vezes não nos golpeiam de uma forma tão dura. Mas, irmão, só tem um jeito de você passar por cima do obstáculo. É não desistindo. Amém? E aqueles homens, eles não
desistiram. Eles foram perseverantes. Diga assim: o meu pai é perseverante. Jesus lá no Getsêmani, ele orou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Se não, seja feita a tua vontade. Eu vou para cima. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Amém, irmãos? Tem situações na nossa vida que aparece que você é pego de surpresa. Que você diz: meu Deus do céu, não estava no meu planejamento isso aqui não. Mas eu vou para cima. Já que aconteceu, e eu não sou daquele que retrocede, eu não sou daquele que vai desistir. Irmão, eu já saí desse mundo, irmão. Não tem plano B para mim, não. O meu plano é servir a Jesus. O meu plano é, enquanto eu tiver fôlego de vida, estar pregando essa palavra. Ela é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Foi ela que me libertou. Se não fosse essa palavra, eu estava morto. 15, 16, 17 anos atrás, um sábado de carnaval, eu estava muito doido por aí. Mas a palavra me alcançou. Sabe que tem pessoas que estão no carnaval, que serão os futuros homens de Deus, as futuras mulheres de Deus, que você vai ser movido por íntima compaixão para poder chegar para Ele, porque alguém me amou, irmão. Alguém teve coragem de olhar para mim, um jovem de 25 anos lá, desmantelado, e falar de Jesus. E eu dei ouvidos. Talvez eu fosse eu, na minha mente, encontrando comigo, tem uma marmota dessa, né, no Instagram. Chamei o meu para tomar café, não sei o que, não tem marmota. Chamei o meu eu de quantos anos atrás para tomar café. Viram isso essa semana? O Instagram é cheio de novidade. Então, se eu encontrasse comigo, de 25 anos, certamente eu ia dizer: como é que eu vou evangelizar esse cidadão? Ele tem cara que ele não vai receber nada. Ele tem cara que não está nem aí para nada. Mas eu escutei, irmão. Eu dei crédito à pregação do irmão. Amém? E essa palavra mudou minha vida. E aquele irmão foi perseverante. Quantas vezes ele chegava com o DVD do Diante do Trono? Ei, Felipe, escuta aqui, cara, esse DVD do Diante do Trono. Quero me apaixonar. Quem lembra? Tem mais de 15 anos de crente, lembra? Quero me apaixonar. Era, quero me apaixonar por ti outra vez. Tem uns irmãos que lembram, né? Naquele tempo o louvor tinha uma música que era 3, 4, 5 minutos de música. Agora é 3 letras, 3 frases e repete 60 vezes, né? Mas é a fase, está tudo bem. Amém? Está adorando a Deus. Amém? Mas no tempo era um negócio maior. Né? No nosso tempo atrás. Já estou ficando velho já. Amém? Ele chegava lá, aí eu levava o DVD diante do trono. Você vai assistir? Eu disse: vou. Aí eu prometi, eu vou. Eu botava lá. E aí, gostou? Eu disse: rapaz, ela grita demais. Aí depois ele encontrava um mais lento, aí trouxe um dos salmos. Ele não desistia de mim. Amém? Por quê? Porque ele foi movido de quê? Por amor. Não pode. Esse rapaz precisa do Senhor. Esse rapaz precisa. Amém? Diga assim: perseverança. Aleluia, glória a Deus. Mas esses irmãos lá também, que se moveram em amor e foram perseverantes, eles também foram... Tem outra característica que nós precisamos ter: criatividade. Eles foram criativos. Olha a cabeça do cidadão. Ninguém era engenheiro ali não, irmão. Como é que o homem vai pensar em algo para fazer um buraco na parede, no teto, para descer o paralítico ali, para ele ser curado, irmãos? Aquilo foi tão impactante para Jesus que ele disse: vendo-lhes a fé. Jesus não viu a fé daquele homem não, irmãos. Jesus viu a fé dos amigos dele. Tem pessoas que não estão em situação de colocar a fé em ação. Elas estão tão debilitadas, tão pressionadas, que elas vão precisar que alguém esteja perto, segurando. Igual aquela história: ninguém solta a mão de ninguém. Já escutaram isso? Pois é. Tem pessoas que estão nessa situação, que precisam que você chegue junto. Diga assim: eu preciso chegar junto. Mas só chega junto se tiver o amor de Deus em operação. Só chega junto se for perseverante. E só chega junto se tiver criatividade. Diga assim: criatividade. Irmãos, bota a tua cabeça para funcionar, irmão. Se não está dando certo, se não deu certo com o Diante do Trono, igual o maninho lá entregou para mim, ele trouxe o dos salmos, que era mais lento. Eu não gostava da mulher gritando no meu pé do ouvido, lá no DVD. Mas ele foi criativo. Diga assim: criatividade. Diga assim: eu sou criativo. Diga: o meu pai, ele é criativo. Todo poder criativo está em Deus. E esse poder criativo, ele habita onde? Diga: dentro de mim. Criatividade, irmão. Bota a cabeça para funcionar. Ah, mas ela é tão enjoada, aquela mulherzinha. A gente fala para ela: pense em alguma coisa para se conectar. Jesus era mestre em fazer isso.
Se ele ia falar com os lavradores, ele falava de semente. Se ele ia falar com os pescadores, ele falava de barco. Era assim ou não era? Ele sabia, ele procurava, ele era criativo, ele olhava um ponto de conexão com a pessoa. E era ali que ele entrava para quê? Para falar do amor de Deus, para anunciar o reino de Deus. Se o cara gosta de futebol, fala de futebol. Não adianta falar de outra coisa. Começa falando do Ceará, viu o jogo? Você tem que ter uma pessoa que você quer ganhar para Jesus. Vai pesquisar o que é que ela gosta. E é assim, pastor, é sim, criatividade. Para se conectar, para poder falar do amor de Deus. Se você acredita que essa salvação mudou a sua vida, você pode ser criativo para anunciar para alguém. Pode ou não pode? Diga assim, criatividade. Então aqueles homens foram criativos. Eles chegaram até um ponto que chamaram a atenção do mestre. O mestre não imaginava de forma alguma que aqueles homens poderiam fazer algo daquilo. Mas para o último ponto que eu quero encerrar, eu falei do amor de Deus em operação. Você está aqui? Falei da perseverança, que é importante, que a gente não pode desistir nos obstáculos que aparecem, e da criatividade. Mas outra coisa que esses homens tinham era uma capacidade sobrenatural de se comunicar. Eles sabiam se comunicar. Eles tinham uma comunicação assertiva. Eles sabiam para onde eles iam. Com certeza, quando eles barraram ali, naquele desafio que não puderam entrar, eles deram um passo para trás com o paralítico. Ele, rapaz, já disse que ia dar certo, e agora? A gente tem que dar um jeito. O homem está aí, Jesus está pregando, o que é que a gente vai fazer? Um diz, traz um guindaste. Isso é suposição, tá, irmão? Não está escrito não, tá? Mas eu estou conjecturando aqui para você entender. Um deu uma ideia, outro deu outra. Mas rapidamente eles abordaram uma ideia, uma visão, uma direção e correram juntos. Eles não ficaram olhando, se tivesse um guindaste ia ficar melhor. Não. Eles correram junto. Eles se comunicaram e concordaram. Diga assim, há poder na concordância. Quando houve a Torre de Babel sendo construída, qual foi a ação de Deus para não permitir que aquilo avançasse? Porque os desígnios do coração dos homens eram maus. Eles estavam fazendo aquela Torre de Babel para eles parecerem fortes. Eles queriam ser maior do que Deus. Não tinha amor envolvido naquilo, mas existia muito ego. Amém? E a necessidade de se autoafirmar. E Deus, o que foi que ele fez? Não, vamos confundir a linguagem. Irmãos, quando a linguagem é confundida numa equipe, nada anda. Amém? Quando a linguagem é confundida na sua casa, se um está falando uma coisa, um fala outra, um está crendo para uma coisa, outro crendo, não sai do lugar. Amós 3, capítulo 3 diz, poderão dois caminharem juntos se não estiverem como um acordo. Então aqueles homens ali, eles puderam até ter tido algum debate, alguma decisão que não ficou, mas quando eles decidiram, vamos fazer isso, vamos abrir o buraco da seguinte forma, eles foram fiéis àquilo que eles tinham decidido e o resultado aconteceu. Amém? Diga concordância. É importante a concordância. Eu gosto muito do que Tony Cook fala sobre lealdade. Nós fomos chamados, irmãos, para estar em comunhão uns com os outros e estar em ambientes onde nós temos equipes, pessoas, tanto no teu ambiente corporativo, como também no ambiente eclesiástico onde nós estamos. Nós temos uma diretoria, nós temos um corpo ministerial, nós temos um diaconato, nós temos grupos que trabalham, e a lealdade, ela é importante para que esses grupos possam crescer e alcançar o propósito. Você está comigo? Amém? E Tony Cook fala sobre lealdade. O que é lealdade? Vou dar um exemplo. Ele diz, se você está numa reunião, e o seu líder ele pede uma opinião, e você tem a sua opinião, mas para não desagradar, você não quer falar. Isso não é ser leal. Se Deus lhe chamou para aquele grupo, para você estar com aquelas pessoas, e o líder pede a opinião, mas não vou falar, não, ele vai ficar com raiva. Isso não é ser leal. Olha, meu líder, eu tenho uma opinião, pode até ser divergente da sua, mas o que acha de fazer isso aqui? Isso é ser leal, irmão. Isso é lealdade. É ter o coração aberto com a sua liderança. Amém? Um grupo só funciona, um grupo só cresce se houver esse fundamento da lealdade, da transparência. Precisa falar. E Tony Cook conclui
Ele não para por aí. Lealdade é você falar tudo que você pensa acerca de um determinado assunto que lhe foi solicitado. Mas depois o grupo toma uma decisão. Vamos por esse caminho. Lealdade é você seguir aquele caminho independente da sua opinião. Isso é lealdade. Talvez aqueles homens, amigos que fizeram um buraco, 1 ou 2 divergiram da ideia que foi aplicada. Mas eles esqueceram da opinião deles. Amém? E focaram num propósito principal. Nós só vamos avançar, irmãos, em qualquer área da nossa vida, se nós deixarmos os nossos caprichos de lado. Você está entendendo? As nossas opiniões ou achismos e focarmos naquilo que é principal. Existe uma carreira proposta para nós. Existe algo a ser conquistado como igreja local e como pessoas também. Porque Deus não une pessoas simplesmente, Deus une propósitos. Amém? Tempos atrás nós estávamos no culto da família e houve um grande mover, era numa quinta-feira, e eu tive uma visão de pastor Ricardo com um mapa do estado do Ceará, e ele trazendo homens e ele apontando para a cidade. Isso está até registrado em ata de diretoria, não sei qual ano. Depois o secretário pode puxar isso aí. E nós vamos alcançar essas 10 cidades. Nós vamos avançar, irmão. É o que Deus colocou e nós vamos fazer isso. Você está comigo? Mas é preciso o quê? Lealdade, amém? Criatividade, amor e perseverança. Sem esses ingredientes, você não sai do canto. Você dá um passo para frente e 3 para trás. Um passo para frente e 3 para trás. E essa não é a vontade de Deus para mim, nem para você. Amém? Grupo de louvor pode vir, eu quero orar com vocês. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia. Pode ficar de pé, irmãos. Aleluia. Aleluia. O mais importante dessa ministração é você entender como acabou a história, irmão. Como é que acabou a história? Aquele homem se levantou, foi curado, pegou a sua maca e foi para a sua casa. O homem que estava debilitado, um homem que estava sofrendo, um homem que estava com uma pressão sobre ele, mas por causa do amor de alguns homens, o amor dos seus amigos, a compaixão que se moveu, a perseverança deles, a criatividade, amém? A lealdade entre eles, o resultado aconteceu, irmãos. Não é sobre você. Não é sobre a sua performance, não é se você fala bem, se você ora bem, se você é engraçado ou deixou de ser. Não tem nada a ver com isso. É sobre o Senhor operando na vida das pessoas e as pessoas recebendo a salvação que elas precisam, a cura que elas precisam, o socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o Evangelho. É sobre isso, irmãos. Deus não te fez sair de casa hoje num sábado chuvoso, onde você poderia sim estar muito bem acomodado. Ele não te trouxe aqui simplesmente para receber uma palavra comum, mas é para te mover no propósito. Diga, não é sobre mim. Irmão, se fosse sobre mim, eu estava dormindo em uma hora dessa. Não é sobre mim. Eu já aprendi isso. Quantas vezes eu já cheguei aqui cansado de torar, irmão. E quando eu pego esse microfone aqui, começo a pregar, começo a orar, começo a louvar, eu saio do culto aguentando mais 3 horas de culto. Não é sobre mim. Eu confio na unção, irmão. Pastor Felipe Beto consegue fazer tanta coisa. Eu confio na unção, não sou eu. Irmão, se você confiar na unção, Deus vai levantar pessoas para estar do seu lado. Deus não quer você carregando o peso do mundo todinho nas suas costas, não. Deus levanta pessoas com a mesma visão, com o mesmo propósito. Ontem nós estávamos aqui orando. E no final da oração que oramos, começamos a orar uns pelos outros. E eu disse aos irmãos, Deus é um bom pagador. Vocês não vieram aqui buscar oração por vocês, mas Ele é um bom pagador. E começou a orar. E foi palavra de profecia para um, para outro, foi o maior mover. Cada um recebeu também. Irmãos, quando você faz para Deus, Ele é um bom pagador. Saiba de uma coisa, o seu trabalho no Senhor nunca será em vão. Nunca será em vão. Eu me recordo, irmão, da primeira vez que eu fui ministrar. Ministrei 1 minuto. Josué, capítulo 1. Para 2 pessoas. Um irmão que estava na produção e esse irmão que me ganhou para Jesus. 2 pessoas. Na segunda foi 3 minutos. Depois foi 5 minutos. Amém? Começa com o que tu tem, irmão.
Começa com o que tu tem. E Deus vai abrindo portas. Na minha formatura do Rema, ainda tenho 35 segundos. Teve uma frase que Jane falou que marcou o meu coração profundamente. Ela disse: você não vai precisar forçar nenhuma porta. Não force portas. Só se posicione e obedeça. Se posicione e obedeça. É o que eu tenho feito na minha vida. Eu não forço portas, irmão. Eu me posiciono em Deus e obedeço às direções dele. Fluo em obediência. Resisto algumas vezes porque sou homem, mas ele sempre me convence. Vai para cima que eu estou contigo. Vai para cima que eu estou contigo. Nada vai te faltar. Ei, irmãos, esse ano é o ano da glória magnífica. Nada vai parar aquilo que o Senhor tem preparado para nós como igreja. E já começou. Pai, eu quero te render graças, Pai, por esse povo santo, por essa igreja ungida, Pai. Obrigado, Pai, porque estamos no ano da glória magnífica, Pai. E nos moveremos em amor para alcançar pessoas, Pai, para socorrer aqueles que estão precisando, Pai. Oh, aleluia, Pai. Seremos perseverantes, Pai. Seremos criativos. Oh, Pai, eu declaro as melhores ideias sobre o teu povo, Pai. As melhores ideias criativas para que o teu reino avance, chegando sobre eles. Criatividade sobrenatural. Criatividade sobrenatural chegando. Impressões no Espírito, Pai. Impressões do Espírito chegando. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Pai, sobre cada grupo, sobre cada departamento dessa igreja, Pai, com a comunicação tão afinada, assertiva. Obrigado pela lealdade brotando em cada coração no nível hard, Pai, aumentando ainda mais, Pai. Obrigado pelos corações sem reservas e abertos para fazer a vontade de Deus, Pai. Oh, aleluia, Pai. É o novo tempo que está chegando, Pai. Alcançaremos mais, tocaremos mais famílias. Famílias venham, famílias venham, famílias venham. O Senhor nos plantou aqui com um propósito, Pai, para transformar as famílias dessa cidade, desse bairro, Pai. E eu oro onde estiver uma família sofrendo, Pai, que o Senhor nos leve até eles, Pai. Que o Senhor nos conecte, Pai. E que nós possamos fazer o buraco que for preciso no telhado, Pai, para acessar essas pessoas e levá-las para mais perto do Senhor, Pai. Que o milagre aconteça, Pai. Aleluia, Pai. Eu quero saber se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Eu vejo que são rostos, a maioria de casa, mas eu quero fazer essa pergunta: se tem alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador e deseja tomar essa decisão. Se tem alguém aqui hoje que ainda também não foi batizado com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas, e deseja receber o Senhor. Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui que precisa de oração por cura? Que está com alguma dor aqui? Nós também queremos orar por você. Nós sempre damos essa oportunidade nos nossos cultos. Salvação, batismo com o Espírito Santo e cura. Porque Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, Ele cura e em breve voltará. Amém? Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Obrigado, irmãos. Deus é maravilhoso. Fica conectado que está só começando o acampe. Aleluia. Você foi acrescentado? Amém. Podem sentar, por favor, gente.